Ô, Tati, eu pediram uma frase pra mim, a galera lá da TV, pra fazer uma chamada do jogo e tal. E aí falaram, André, a gente queria uma frase sua para o jogo Real Madrid e Manchester City. E eles publicaram isso aí um pouquinho antes do jogo. E a minha frase foi a seguinte, ó, pelo momento, o City é evidentemente o favorito, mas nunca podemos descartar um Real Madrid na Champions. E, cara, eu recebi muita mensagem. Madridista, torcedor do Real Madrid, tá vendo? Aê, baba-ovo do Real Madrid, baba-ovo do Real Madrid. Mas, cara, é isso. O Real Madrid numa Champions, cheio de desfalque, tudo zoado, ingressos que não tinham sido todos vendidos pouco antes da bola rolar, assim, uma noite esquisita, diferente, e de repente a mágica é feita. E de repente as coisas acontecem. Que noite assim incrível e inesperada, né, Tati? É muito inesperado, André. Assim, eu acho que talvez dessas últimas, assim, é que a gente já contou tanta história louca envolvendo o Real Madrid na Liga dos Campeões, são tantos inacreditáveis que a de ontem entra para essa lista, né? É porque é um Real Madrid numa temporada de uma irregularidade absurda, com uma troca de treinador no meio da temporada, com um projeto que todo mundo estava duvidando, assim, a voz do madridismo antes do jogo, se tu escutasse torcedores, imprensa, pessoas que conhecem, era uma dúvida muito grande do que esse Real Madrid tinha capacidade de fazer contra um time como o Manchester City, totalmente reformulado, com um monte de jogadores já habituados, com um banco de reservas absurdo. O banco de reservas do Real Madrid ontem eram jogadores da base, basicamente. Não tinha muita opção para o Arbeloa. O Arbeloa, um técnico que acaba de subir pro. Então, a tua frase ela é certa, André. Ela era certa, assim, ninguém acreditava nesse Real Madrid. E aí o Fed Valverde Assim, precisou de alguns minutos para fazer todo mundo voltar a acreditar. e assim, Tati, não só jogadores no banco de reservas, né, garotos. Ele coloca um garoto, né, para jogar. O garoto joga muito, muito. Tem a infelicidade ali de um lance ele quase entregar, quer dizer, ele acaba entregando o Courtois salve, já vamos falar do Courtois, e ainda dá sorte o Arbeloa que ele consegue, né? A gente estava falando sobre isso ontem, de tirar o jogador para não queimar e acabar queimando. Mas o Arbeloa, ainda por ser um jogador de linha, consegue fazer duas alterações juntas. Então o garoto sai junto com o outro, como se fosse uma substituição natural, é aplaudido pelo estádio, recebe o apoio. Então, assim, deu tudo certo, inclusive na aposta do garoto, né? Sim, não, o Thiago Pitart, assim, ele já deixou de ser uma aposta e já é uma realidade, André, porque 3 jogos seguidos que o Arbeloa aposta por ele, obviamente que ele ainda comete erros, né? A gente viu ontem, até a gente conversou com ele depois do jogo, ele diz, ainda bem que quem estava atrás de mim era o Courtois, porque senão a coisa teria ficado complicada para mim, né? Mas assim, André, deu tudo certo para o Real Madrid ontem. E eu acho que foi um Real Madrid que conseguiu recuperar um espírito que parecia perdido. E o Arbeloa repetiu durante muitas vezes ontem, depois do jogo, uma frase que ele tinha dito quando ele assumiu o Real Madrid. Perguntaram para ele sobre o Fede Valverde, que também vivia uma temporada irregular, cheia de dúvidas. Se tu lembra aquele jogo lá em Almaty, com o Xabi Alonso ainda, o Fede Valverde foi para a entrevista coletiva, disse que não se sentia, né, um lateral direito, mas que ia jogar ali se o técnico colocasse. O Xabi Alonso deixa ele no banco, ele não joga nenhum minuto naquele jogo. Depois da saída do Xabi, o Arbeloa chega para recuperar alguns dos jogadores e um deles é o Fede Valverde, e o Arbeloa diz, o Fede Valverde é o espírito do Juanito dentro desse Real Madrid. Para quem não sabe, o Juanito é aquele jogador que falou 90 minutos no Bernabéu são muito longos, e é o jogador que até hoje a torcida do Real Madrid no minuto 7 canta o nome dele. E ontem, depois do jogo, o Arbeloa falou, o Fede Valverde é o Juanito do século XXI, porque realmente o espírito que a gente viu ontem de todo o coletivo do Real Madrid foi de a gente no campo tá acreditando. Eles acreditaram no que o técnico pediu para fazer, eles correram um pelos outros. E aí o mais chamativo é que quem brilha num dia desses
é um cara que representa essa entrega, né? Porque o jogo do Fed Valverde ontem, André, a gente vai falar do hat-trick, mas é um jogo completo. Sim, antes de fazer o gol, ele estava cobrindo o Arnold na lateral direita, dentro da área do Real Madrid. Chega num momento, cara, que ele tá num lance lá no chão, ele levanta, consegue sair, gira, assim, é realmente uma atuação impressionante do Valverde. Você conversou com ele, né, o Tati, no final do jogo? Isso, a gente foi diferente ontem, André, porque o Valverde demorou muito tempo para sair na zona mista. Geralmente, ele sai muito rápido. O Valverde é um dos jogadores que não toma banho e vem direto para a zona mista, para flash interview. Então ele vem muito rápido. Só que ontem ele estava tão esgotado, André, tão esgotado que ele precisou ficar um tempo, acho que no vestiário, para se recuperar. O jogo termina e o Valverde ele não chega a sentar no campo, mas ele abaixa. Assim, quando ele chegou para falar com a gente, era tipo, já tinha passado, sei lá, quase uma hora depois do jogo. E ele ainda estava cansado. E ele estava, assim, num estado de êxtase, porque ele dizia... Eu perguntei para ele, como é que tu imaginou chegar a fazer o que tu fez no terceiro gol? Ele diz, eu não sei. Depois do segundo gol, eu só fui, ele falou. Muito bom. Ô, Tati, vamos colocar a entrevista aí, o seu papo com o Valverde. Enquanto isso, eu vou me mexer aqui, galera, porque, assim, voltou a energia, mas a internet não voltou, por alguma razão. Então, para poder rotear a minha máquina tradicional com o 5G, eu preciso encaixar essa pecinha USB aqui. Então, solta aí o Valverde enquanto eu arrumo aqui, o Piero. Faz favor. Valverde. Beleza, bora. Hat-trick, maravilhoso. Vamos lá. Aqui com o homem do jogo, Fede. Primeiro, enhorabuena por la vitória. ¿Cómo se siente marcar 3 goles en un día de octavos de final contra el City de la Champions por aquí? Muchas gracias. Es una locura. Lo que viví hoy, en lo personal, es algo inexplicable, algo que me encantaría ya mismo volver el tiempo atrás, ver a la afición coreando mi nombre, ver a mi familia contenta, como dije ayer en prensa, ver a cada uno de los aficionados hoy que vinieron al Bernabéu orgullosos por el equipo, por la entrega que dimos en el campo, y bueno, hoy podemos dormir en paz. ¿Cómo entrenas para hacer lo que has hecho en el tercer gol? No, ¿Cómo no sé, ya en el segundo gol ya se me acabaron las ideas. Pero me quedo con lo que te digo, con la felicidad de la gente, girarme, verlos contentos, verlos alegres, con mis compañeros abrazándome, me quedo con eso y hoy voy a dormir muy muy feliz con esas cosas. Mas aí, ele tava de banho tomado então, Tati? Hã? Dessa vez? Ele tava de banho tomado dessa vez ou não? Não, não. Eles só trocam de roupa. Ele só tinha trocado de roupa literal, entendeu? Sim, entendi. Só que assim, Cara, pra quem tá perguntando, eles vêm cheiroso, porque eles não se botam perfume, porque eles trocam a roupa, eles vêm com a roupa. Eles tiram a roupa do campo, deixam no vestiário, botam outra roupa e vêm. Entendeu? Depois Sim. eles tomam banho e vão embora. Sim. Mas o Valverde tava impecável. Só que ele demorou pra vir pra zona mista, entendeu? Pra área de entrevista. E é muito louco isso, quando você presencia a grande atuação da vida do cara, assim. Porque é muito improvável que o Valverde tenha uma... Porque, assim, uma coisa é o Vinícius Júnior ter um jogo de 3 gols. Fantástico. Ele pode ter outras noites como essa. A sensação é que a gente nunca vai ver uma... O Valverde... Inclusive, na transmissão, o VSR, ele comenta que se o jogo terminasse 0-0 e você tirasse os 3 gols, pra ele o melhor em campo foi o Valverde. Uhum. Que ele se tirasse os gols. Eu achei interessante esse comentário. Então, além da grande atuação, só que você tem os 3 gols. Então, é a noite da vida do cara. Muita noite ele nunca vai viver isso de novo. 3 gols no primeiro tempo. Então, isso é fantástico. Né? E o Valverde, ele é um cara que... ele não tem... ele não é de um jogador de perfil de característica efusiva, né? Então, tu vê que quando ele vem... Ele é sempre muito sincero, muito honesto quando ele responde. Tu vê que ele diz, eu realmente não sabia, eu não sei o que eu fiz, eu fiz, sabe? Porque a principal característica dele, e aí eu acho que isso é importante ressaltar, assim, ele tá sendo o capitão do Real Madrid nessa temporada que o Carvajal não tá jogando. E por aqui se questionou durante bastante tempo a questão da liderança do Valverde. É uma liderança diferente. O Valverde, ele é um líder
real dentro de campo, assim. Ele tem uma capacidade de contagiar o restante dos jogadores. É um pouco o que o Rafinha é pro Barcelona, tá? O Valverde não economiza esforços. Sim. Ele não começou a temporada bem, até porque com o Xabi Alonso a confiança do Valverde não era a que a gente está vendo agora. Quando ele voltou com a confiança e com o físico, porque o Valverde é um cara que entrega, como eu disse, tudo, ontem deu para ver claramente que ele contagiou todo mundo, assim, porque os jogadores do Real Madrid estavam uma entrega absurda dentro do campo, porque eu não tinha visto ainda um jogo assim do Real Madrid na temporada. E eu acho que é porque o Valverde liderou o time em questão de entrega, sabe? E aí, claro, ele fechar isso com um hat-trick, aí é daquelas noites para realmente guardar na memória e na lembrança dele, que eu tenho certeza que vai ficar. E André, eu já te digo, os filhos do Valverde deveriam estar enlouquecidos. Porque eles são muito torcedores, eles gostam muito de futebol. Agora, ver o pai deles fazer 3 gols, isso deve ser uma loucura, né? Deve ser sensacional. Agora, Tati, ontem, mais uma vez, a gente teve uma noite para podermos comentar de Courtois. Porque, assim, cara, a gente tá vendo um negócio muito diferente, cara, muito diferente. A gente fala, pô, o Donnarumma é um baita goleiro, vira e mexe, falha. Ah, o fulano é um baita goleiro, vira e mexe, falha. Porque assim é a vida de um goleiro. O goleiro, pô, ele tem 10 noites mágicas, e aí às vezes acontece de, pô, falhar num momento que... Cara, o Courtois, quando precisa, ele aparece. A defesa que ele fez ontem é um negócio incrível, cara. Incrível. É uma defesa, vai uma bola no gol assim que para ele fazer um milagre. E ele faz, cara. A velocidade de reação dele é um negócio tão espetacular, porque assim, é um chute forte, de muito perto, e ele com o pé, cara, faz a defesa. Eu já falei isso na semana retrasada, e vou falar de novo. Pra mim, está na prateleira junto com o Neuer, junto com o Buffon, são os maiores goleiros, e assim, eu não sei se tem um goleiro na segunda prateleira hoje. Os outros estão na terceira, e são ótimos também, são, pô, goleiros sensacionais, bacanas, mas incríveis. Pra mim, tem esses 3 aí que eu vi na vida, cara. O que o Courtois pega é um negócio absurdo, Tati. E assim, o que chama atenção, André, é que ele é muito alto. O Courtois tem 2 metros. E ele, nos reflexos, ele consegue dar tanta volta no corpo, numa velocidade tão rápida, que parece que ele consegue encontrar a bola em qualquer lugar, assim, né? Ele é um goleiro muito bom, com muitas características diferentes. E ele é um cara que estuda demais, André. O Courtois se prepara muito para poder fazer o que ele faz em campo, assim, treinamentos, vídeos, formas de treinar diferente, ele tá sempre preocupado. E atenção, quando o Courtois parar de jogar, vem aí o treinador Courtois, tá? Que ele quer ser treinador. Então, a gente dá para ver, assim, que ele... as características dele, para mim, é o melhor goleiro que eu já vi na minha vida, assim, dentro de campo, tá? Eu já falei isso várias vezes e vou continuar repetindo. É absurdo o que o Courtois faz. Ele, como ele gosta de futebol e ele quer, depois de parar de jogar, seguir, ele assiste muito jogo, então ele tem muita informação, além de tudo, André. Ele é um cara muito preparado para isso. Mas é realmente, assim, absurdo, né? Tipo assim, ontem, se ele poderia ter deixado um asterisco na carreira de um menino de 18 anos que está começando, e ele, além de salvar o Real Madrid, ele salva a pele do Thiago Pitart, sabe? Então, ele realmente é absurdo. E salva também com isso o treinador, apesar de que o garoto estava fazendo um grande jogo, não daria para ser colocado na conta do Arbeloa, né, o eventual gol, mas acabaria, né, nas costas do treinador também, colocou um garoto, e no momento que o garoto foi pressionado, ele acabou entregando, mas foi realmente, mais uma vez, uma intervenção do Courtois daquelas. O goleiro para estar nessa prateleira que eu coloco hoje, o Courtois, junto com o Buffon, junto com o Neuer,
ele tem que ser realmente um negócio fora do comum. Seria normal tomar um gol desse e não daria pra dizer se o Alisson toma um gol desse, se o Donnarumma toma um gol desse, o Oblak, seja lá quem for, não daria pra falar que foi um frango, que foi nada disso. Pô, uma bola roubada ali que o cara já chuta e o Courtois faz uma defesa inacreditável. Realmente, André, muito. Ontem eu falava aqui na live que eu tinha a sensação de que se o Real Madrid tinha alguma possibilidade contra o City, passava por 3 jogadores. A Class of 2018, Courtois, Vinícius e Fede Valverde, que foram as 3 contratações que o Real Madrid fez depois que o Cristiano deixou o time. E é impressionante, essa foto está circulando hoje muito nas redes, da apresentação dos 3, o Florentino, o Courtois, o Valverde e o Vinícius, porque realmente ontem a eliminatória de novo, assim, o Real Madrid chegou nas oitavas graças aos jogos que o Vini fez contra o Benfica. E sai na vantagem contra o City graças ao Courtois e ao Valverde. Então, aquele mercado, aquela janela de transferências, o que ela já deu ao Real Madrid é um negócio absurdo. E continua entregando, André. Deixa eu tentar responder aqui, com a sua ajuda, o Geraldo, porque senão o Geraldo vai ter um treco aqui no chat. Ele pergunta se o Leverkusen passar do Arsenal, e o Leverkusen é o 6º na Bundesliga, pode-se dizer que o campeonato alemão está aumentando o nível do futebol europeu? E o Bayern é favorito em relação ao Real Madrid? Aqui são 2 coisas, né? Cara, assim, por mais que a rodada tenha sido ruim para os times ingleses, para a Premier League, pô, não dá pra você colocar hoje o campeonato alemão como o principal campeonato da Europa. Ainda é a Premier League e a Premier... Fui eu que caí ou foi o André que caiu? Acho que fui eu que caí, hein? Não, foi o André. Ah, foi o André. Foi o André. Mais uma vez, Tati, estamos de volta. Fui eu que caí. Não, eu fiz assim quando o André tava falando, porque se o Leverkusen passa pelo Arsenal... Não era você roubando a internet dele, não. Não, o Leverkusen rouba o mando de campo do Arsenal e passa a ser o time que decide tudo até a final. Então, exatamente. Pra galera que não sabe, essa temporada mudou, né? Vai lá, André, voltou aqui? Não, voltei, mas assim, o papo de vocês tá ótimo. É que assim, ainda na história lá do Leverkusen com o Arsenal, pô, o Arsenal ontem, com todo carinho ao meu amigo Piero Fiorelli, foi pênalti ali no final? Não sei se foi não, viu? Eu fiquei na dúvida naquele lance ali, mas... Eu ainda acho que o Arsenal vai passar, mas realmente hoje tá complicada a minha internet. Não voltou a internet fixa aqui, tá na internet móvel. Então, Tati, mas respondendo a segunda pergunta aqui do Geraldo, ele fala assim, o Bayern é favorito em relação ao Real Madrid? Pô, a gente já aprendeu, né? Ou vocês não aprenderam ainda? Que não dá pra colocar ninguém como favorito contra o... É que o ponto do favoritismo, André, a gente olha muito pro momento dos times, né? Assim, Sim. Quando a gente vai indicar o favorito, a gente olha pro momento dos times. Agora, quando a bola rola, é 90 minutos, são 180 de uma eliminatória. O favoritismo, as pessoas acham que quando a gente fala fulaninho é favorito, tal time é favorito, é que ele vai ganhar. Não, é que pelo momento, o que está desenhado é que ele chega melhor. Agora, dentro de uma eliminatória, tudo pode acontecer. Real Madrid e Bayern, se chega a acontecer esse jogo nas quartas de final, é o jogo que aconteceu de mais vezes na história da Liga dos Campeões. Então, aí cada um vai... Na Alemanha eles vão dizer que é o Bayern, aqui vão dizer que é o Real Madrid, aí tem outros que vão dizer no Brasil que é o Bayern, que é o Real Madrid. Aí iguala muito, viu? Mas assim... Sim. Tem que passar todo mundo primeiro. Os ingleses, André, nessa rodada, só o Newcastle jogou em casa, né? Então, todas as voltas dos ingleses são em casa, né? Eu acho que o Tottenham tem uma situação diferente de todos os outros, muito pelo Tottenham e não por definir em casa. Mas, assim, eu acho que o City vai tentar dar guerra com o Real Madrid, né?
O Newcastle vai tentar fazer o seu jogo em Barcelona, mas o Barça decide em casa. E o Arsenal joga em casa, né? Eu acho que o Arsenal jogando em casa contra o Leverkusen vai ser outro Arsenal. O Arsenal tem obrigação de, em casa, tirar essa imagem de pipoqueiro, né? Mas vamos ver, porque eu confesso que eu tô procurando ali o pênalti até agora e não encontrei ali no final. E se o Leverkusen vai com a vantagem de poder jogar por um empate na partida de volta, é uma outra partida de volta de oitavas de final. Tatinha, aproveite aí a sua quinta-feira. Deve estar sendo uma quinta-feira muito especial em Madrid, porque o Atlético de Madrid goleou na terça, o Real Madrid, eu não considero 3-0 goleada, mas pelas circunstâncias, se chamar de goleada não tá muito errado, por que depende? Então, depende de quem assim, pro torcedor do Grêmio, se o Grêmio ganhar 3-0 é goleada. Pro torcedor do Atlético de Madrid, 3-0 é goleada. Pro torcedor do Real Madrid, talvez não seja, né, André? É que depende a quantidade de gols que o teu time costuma marcar na vida, né? O Atlético de Madrid, atenção, André, na Liga dos Campeões tem o segundo melhor ataque nesse momento, melhor que o Bayern de Munique. E tem a pior defesa das oitavas de final. Atenção com o Atlético de Madrid, que estamos passando por uma transformação naquele time. Tatinha, boa quinta-feira. Obrigado, viu? Obrigado pela sua presença. Beijo, André. Beijo, Tati. Beijo. Deixa eu ver se dá pra rolar os aplausos. Aplausos do nosso auditório. Eu vou abusar, eu já tô arriscando mesmo com essa internet meia boca. 10 horas e 8 minutos. Eu tô fazendo o programa aqui da melhor forma que eu consigo, tá, gente? Mas tamo bem. Só tá faltando like. Pra nós. Não é sofrido, não é live do André Henrique, né, André? É isso.